Então, pessoal, veja bem. Então, o objetivo da aula hoje, né, é dar continuidade a essa temática que eu estou chamando de mutação antropológica, ou seja, nessa relação humanos e não humanos, de modo especial, nessa relação homem-máquina, essa passagem, essa hipótese que eu venho trabalhando com vocês, né, do humano ao pós-humano, ao transhumano, ao além do humano, né, que emerge essas figuras, né, do ciborgue, dos androides, dos robôs, presentes, fortemente presentes, né, nesse imaginário da ficção científica, mas também no campo da ciência, da pesquisa, e também largamente presente hoje no campo da biomedicina, né, das práticas médicas, né, toda a série de implantes, né, os usos mais diversos, né, das biotecnologias, enfim. A ideia hoje aqui é explorar, né, trabalhar essa temática do ciborgue, né, o que eu estou nomeando aqui, né, uma genealogia e uma antropologia do ciborgue. A genealogia, né, procura as raízes, as origens, né, como a figura do ciborgue, né, emerge, né, do ponto de vista das pesquisas espaciais, né, a NASA, como é que essa figura do ciborgue ela tem uma relação forte com a indústria bélica, da guerra, né, todo o complexo bélico, industrial, todo o imaginário militar, né, complexo. Quer dizer que o ciborgue é uma figura, né, fundamentalmente, é uma figura antropológica, né, que emerge nesse contexto da guerra. Então, ou seja, essa matriz militar. E como o ciborgue também, né, ele surge aí no campo da biomedicina, né, no campo das próteses, enfim, tem essa matriz médica, né, a gente poderia dizer. E, fundamentalmente, né, essa matriz aí, que eu acho bastante interessante, né, que povoa o nosso imaginário aí, que é o da ficção científica, literatura, da filmografia. Né? Então, ou seja, essa figura do ciborgue, ela é bastante, digamos assim, complexa. Né? Quando a gente fala a sua origem, né, então há uma convergência, né, ela converge de lugares os mais diversos, né, e eu acho que seria interessante a gente traçar essa genealogia. Ok? Então eu vou seguir, né, uma leitura aqui de um texto, eu devo comentar, né, em alguns momentos, de modo que eu espero que vocês exercem essa paciência. Ok? Então, vocês estão acompanhando o texto aí, eu vou passar a ler, ok? Corpo ciborgue. Por que nossos corpos devem terminar na pele, né? Donna Haraway, que é a principal figura aí do cyberfeminismo, da antropologia do ciborgue, que eu vou apresentar para vocês aqui. Né? Em decorrência desse primeiro momento, né, que eu vou me ater mais à questão da genealogia, né, as origens do ciborgue, no segundo momento eu vou traçar um pouquinho aí, apresentar para vocês aí um mapa, né, da antropologia do ciborgue e do cyberfeminismo. Né? E Donna Haraway é a principal figura dentro desse contexto aí, né, da política do ciborgue. Eu devo apresentar em grandes linhas, né, de forma bastante sintética, o pensamento de Donna Haraway, certo? Ok? Então vamos lá. Ao traçarmos uma genealogia do ciborgue, constatamos que a imagem do ciborgue tem origem na ficção científica e na pesquisa espacial, para se referir às formas de vidas que são parte humana e parte máquina. Ou seja, desde suas origens, as interfaces homem-máquina delinearam os contornos dessa imagem. Então, essa relação homem-máquina, né, a figura do ciborgue, digamos assim, é a figura que melhor corporifica, representa, né, essas relações híbridas, né, entre humanos e não humanos. O conceito de ciborgue, na ficção científica, surge de uma história de Arthur Clarke, de 1965, intitulada A Cidade e as Estrelas, para designar organismos cibernéticos. O cinema explorou muito essa imagem, em que os replicantes de Blade Runner, o Terminator, né, o Cyborg, do Exterminador do Futuro, e o Robocop, série clássico Robocop, depois do popular Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares, né, que enriqueceram o nosso imaginário com as possibilidades de simbiose entre o corpo humano e máquinas. O imaginário do ciborgue alcança uma nova dimensão na década de 80 com a ficção científica cyberpunk.
Então, nós temos aqui, nós poderíamos dizer, nós temos uma matriz, né? Um lugar, um espaço de emergência, né? Dessa figura do ciborgue, que seria esse imaginário científico, né? Dos anos 50, dos anos 60 e seus desdobramentos nos anos 70, nos anos 80 e até hoje. Sempre se reportando nessa relação homem-máquina ou organismo cibernético. O neologismo ciborgue, a abreviatura, né, de organismo cibernético, foi proposto por Manfred Clynes, Nathan Klein, em 1960, em um artigo intitulado Ciborgues e o Espaço. Ciborgue, organismo cibernético, a fusão do orgânico com o maquímico, ou a engenharia de uma união entre sistemas orgânicos separados, né? Nós teríamos aqui, digamos assim, uma espécie de síntese do próprio conceito, né? Entre o orgânico e o inorgânico, do homem, né? Do animal, do organismo e da máquina. O ciborgue era apresentado como uma solução para a questão da alteração das funções corporais do homem para corresponder às necessidades, aos rigores de ambientes extraterrestres. Assim, o ciborgue, na visão de Klein, seria um homem ampliado, né? Esse homem ampliado, estendido, melhor adaptado aos rigores da viagem espacial. Imaginavam um futuro astronauta que teria o coração controlado por injeções e anfetaminas e pulmões substituídos por uma célula energética inversa, alimentada por energia nuclear. Então, vocês vão vendo aí, né, esse imaginário científico, né, como que já vai pensando, né, uma possibilidade de estender, né, as capacidades humanas para além do próprio humano, né, no sentido, né, de que esse humano pudesse se adaptar, sobreviver aos rigores, né, da conquista espacial, enfim. Nós vamos voltar a esse ponto agora. Então, o comprometimento da NASA com o sistema de viagem espacial, baseado na relação homem-máquina, foi inevitável, visto que a tecnociência utilizada, especialmente a biomedicina, originara-se no setor militar dos Estados Unidos. Naquela ocasião, fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o ciborgue ficou conhecido como Sistema de Arma Homem-Máquina. Não é à toa que grande parte das tecnologias ciborguianas encontram-se hoje profundamente militarizada. Então aqui nós já temos, né, esse segundo espaço, né, de proveniência, né, de emergência dessa figura do ciborgue, ou seja, o espaço propriamente militar, né, a matriz militar, esse complexo militar bélico, fundamentalmente dos Estados Unidos. Então vocês veem, né, como é que essa figura, né, esse homem-máquina, né, é um corpo-arma, né, um dispositivo de guerra, finalidades de guerra. Então vocês percebem que como o ciborgue, a cibernética, tem, nas suas origens, uma relação com a guerra. E aqui a gente já começa a pensar as questões de poder, né, que são importantes aqui. Desde o seu início, o ciborgue era visto como uma espécie de sonho científico e militar. Uma máquina de guerra, né? Um dispositivo de poder. Esse imaginário era alimentado pela ideia de que era possível sobrepujar as limitações corporais impostas pela natureza biológica que configura o ser humano. Hoje, ainda no mundo da sofisticada indústria da guerra, combinações ciborguianas de humanos e máquinas são utilizadas para pilotar aeronaves. Os tempos de resposta dos aparelhos sensórios dos humanos puros são inadequados, obsoletos para as demandas de combate supersônico. Aqui é uma citação. Então, vocês vão percebendo, né, o que é importante para nós aqui, né, como esse imaginário do ciborgue, né, tem uma relação com o próprio imaginário, né, bélico, militar, né, pensando todo esse contexto aí da guerra, fundamentalmente da Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler uma passagem para vocês aqui do livro, né, O Império Cibernético, das máquinas de pensar ao pensamento máquina, né, da autora Céline Lafontaine, certo? Em que ela vai justamente, né, ela trabalha com esse conceito, né, a matriz militar da cibernética, por extensão do próprio ciborgue. Eu vou ler uma passagem para vocês aqui. A cibernética, segundo essa autora, é primeiro
em primeiro lugar, um produto da Segunda Guerra Mundial. Com efeito, foi nas entranhas tecnocientíficas dessa guerra que seu projeto germinou. Sem o enorme esforço despendido pelos ciberneticistas americanos, os Estados Unidos nunca teriam certamente atingido o poderio militar industrial que lhes permitiu alicerçar o seu poder econômico. Aliás, a participação ativa dos fundadores da cibernética nesta máquina militar não é estranha ao seu gigantesco impacto científico no imediato pós-guerra. Então vocês vão percebendo, né? Para a gente poder situar o ciborgue, a gente tem que situar a ciência que possibilitou a emergência dessa figura, desse imaginário, ou seja, a própria cibernética. Né? E a gente vai percebendo, né, que a própria ciência, né, a cibernética, é uma ciência, né, que tem a sua atriz, sua condição de possibilidade de emergência na guerra. Né? Então a gente pode perfeitamente definir, como os próprios e diversos autores definem, a própria cibernética como a ciência da guerra. Né? E o ciborgue como seu protótipo, né, a figura antropológica que melhor representa e expressa, né, a ambição desse projeto. Né? Aí, mais à frente, a autora prossegue. O conceito de ciborgue é um puro produto do imaginário militar. Seja ele piloto, marinheiro ou combatente de infantaria, o soldado torna-se, no decurso da Segunda Guerra Mundial, o primeiro modelo do ciborgue. Encerrado numa pesada artilharia técnica, o seu corpo não é nem mais, nem menos do que parte do armamento. Essa representação do corpo como arma, como dispositivo de combate, né, está no centro das pesquisas militares da época. Sujeito às condições mais extremas, o sistema perceptivo do soldado constitui, então, objeto de estudo privilegiado para determinar as capacidades e os limites da máquina humana. Então, vocês percebem aí, né? Esse corpo-arma do soldado, né, como um grande experimento, né, um campo de experimentação. Daí a gente pode pensar, né, o desenvolvimento das próteses, né, sempre visualizando ampliar as capacidades, superar as capacidades propriamente humanas, no sentido da ultrapassagem. Né? O que fica aqui, que é muito significativo para nós aqui, né, é justamente aquilo que seria as limitações da ordem do humano, quer dizer, transcender, ultrapassar essa ordem, que o ciborgue seria, digamos assim, o grande projeto. Eu acho que representa bem essa nossa discussão em torno do pós e do transhumanismo, né? Possibilidades de ultrapassagem. Por isso que eu acho que a gente deve necessariamente partir, né, dessa figura do ciborgue. E aqui vocês já vão vendo esses elementos, né? A guerra, a indústria bélica, as pesquisas, ora a pesquisa espacial, ora a guerra, né, como esse elemento propriamente político, né? A questão do poder, ela já se apresenta na gênese, né, da cibernética e por extensão do ciborgue. Então é isso que eu estou querendo chamar muita atenção para vocês. Né? Imaginário da ficção científica, né? Os filmes sempre abordando a questão da guerra, né? Sempre explorando, né, esse imaginário, a conquista espacial, as pesquisas espaciais, né? A própria medicina, a biomedicina, a questão das próteses, né? Tudo gira muito em torno da questão da guerra. Né? E o próprio imaginário, a filmografia da ficção científica, né, segue esse horizonte, ou se não mesmo reforça. Certo? Então, prosseguindo aqui o texto, pessoal, eu posso disponibilizar depois um tópico, pelo menos, de um dos capítulos do livro que eu acabei de ler para vocês, né, O Império Cibernético, né, de Céline, né, Lafontaine, né, mas eu vou voltar ao texto agora aqui. É importante aqui uma nota que eu vou ler para vocês, né, a nota 51, nota de rodapé. Atualmente, de acordo com o Gray, é possível definir e delinear os contornos das tecnologias ciborguianas a partir das funções que exercem. Então, veja bem, né? Tecnologias ciborguianas. O critério é a função que cada uma dessas tecnologias
exercem o desempenho. Elas podem ser de 4 tipos. Restauradoras, permitem restaurar funções e substituir órgãos e membros perdidos. Isso é muito interessante, né? A questão da guerra, soldados destroçados, aniquilados, mutilados. E aí a medicina, né? Restauradora, a partir das próteses, da biônica, da robótica, né? Restaurando, desenvolvendo braços, pernas, membros, enfim, biônicos. Né? 2, as tecnologias ciborguianas podem ser normalizadoras, retornam as criaturas a uma indiferente normalidade. 3, reconfiguradoras, criam criaturas pós-humanas, que são iguais aos seres humanos e ao mesmo tempo diferente deles. Então, sempre essa confusão de fronteiras, esse elemento híbrido, ambíguo, né? Os androides, enfim, os robôs, e por aí vai. E 4, melhoradoras. Criam criaturas melhoradas relativamente ao ser humano, próprio à pesquisa militar ou industrial. Então, vocês vão percebendo, né, de que as próprias tecnologias e ciências, elas permitem, né, definir um campo de tecnologias a partir das funções que essas tecnologias, essas próteses podem desenvolver e desempenhar. Né? Sempre essa questão. Ora, elas são restauradoras, no sentido da habilitação, reabilitação, né, terapêuticas, ou, no outro sentido extremo, né, são melhoradoras, ampliadoras. Né? Eu acho que o ciborgue, ele acaba recaindo, né, mais pensando aí, esse imaginário da guerra, né, da ficção científica, mais no sentido do melhoramento. Né? Portanto, né, eu acho que ele é uma figura que bem representa essa discussão em torno do pós do transhumanismo. Né? Ou seja, estender, ampliar as capacidades, né, para além das limitações corporais, limitações humanas, certo? Mas a gente pode voltar a esse ponto aqui. O importante é sempre pensar aqui, as tecnologias, elas são utilizadas visando, né, funções terapêuticas, a cura, né, são restauradoras, ou melhoradoras, aperfeiçoadoras, né? Ou seja, aí o elemento da ultrapassagem. Né? Aí eu acho que aí nós entramos mesmo fortemente nesse contexto, nessa discussão do pós-transhumanismo. Ok? De fato, o imaginário ciborgue modifica os horizontes da percepção do corpo e aponta para a fascinação com o artificial. Como observa outro autor aqui, Bálsamo, desde o final dos anos 80, a ideia da fusão do biológico com o tecnológico tem infiltrado a imaginação da cultura ocidental, desde que o ciborgue, ou humano tecnológico, tornou-se uma figura familiar do sujeito da pós-modernidade. Filmes como Robocop, Blade Runner, Terminator, seriam representativos desse novo imaginário. E aqui nós estendemos, ampliamos, né? Matrix, e uma série de outros aí, filmes mais contemporâneos, ok? Séries televisivas e por aí vai. Enfim, vou avançar mais um pouco aqui. É importante observar que com o aparecimento de cada nova palavra, ciborgues, androides, replicantes, um novo limiar é alcançado na construção e percepção social do corpo humano, particularmente no que concerne às concepções do orgânico e inorgânico, corpo e tecnologia, humanos e não humanos. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa a questão da realidade virtual, a virtualização do corpo, né? Então, quer dizer, a gente já é outra imagem em torno do ciborgue. Né? Então, assim, o ciborgue hoje ele está se virtualizando, hoje ele se apresenta mais como um sistema de informação, né? Ele assume as características, as feições de um algoritmo. Então, quer dizer, hoje o ciborgue, né, ele é uma figura inorgânica, né, imaterial, ele tende, né, a se dissolver aí, né, ou então a habitar os bancos de dados. Né? Ou seja, é uma entidade informacional. Né? Então, vocês percebem assim, né, cada novo desenvolvimento, né, da tecnologia, o próprio imaginário do ciborgue muda e modifica. Um filme como Matrix já demonstra isso, né? A inteligência artificial, a questão da virtualização, por aí vai. Bem diferente, por exemplo, de filmes como o Blade Runner, né, que está muito presente ali em engenharia genética, os androides, essa relação
entre o orgânico, uma certa presença material física, se faz presente ali. Okay? Então, assim, a própria filmografia, né, digamos assim, ela vai se modificando em função do desenvolvimento das tecnologias, certo? Na mesma linha de pensamento, né, Donna Haraway observa que os ciborgues estão em permanente processo de reconfiguração. Apesar de existirem há poucas décadas, os anos 50, os anos 60, eles têm se modificado na realidade e na ficção, em entidades de segunda ordem, como bancos de dados eletrônicos ou genômicos, ou ainda como habitantes, né, da zona chamada, entre aspas, né, cyberespaço. Ou seja, né, essa figura, né, está para um processo, né, de desmaterialização, né, de digitalização, se virtualizando e habitando aí os bancos de dados. É isso que a Donna Haraway está querendo chamar a atenção. Né? Olha a diferença, por exemplo, do Robocop, né, do Cyborg, do Exterminador do Futuro, né, até mesmo de Matrix. Né? Então, assim, a tendência é que o Cyborg, né, do século XXI seja uma entidade não material, né, imaterial, né, habitando aí os bancos de dados, né, ao modo dos algoritmos da inteligência artificial que segue essa linha. Ok? Uma figura completamente desmaterializada, virtualizada, né, sem um suporte orgânico, ou mecânico, ou mesmo eletrônico, né, um suporte físico, digamos assim. É uma figura virtual. Eu acho que isso é bastante interessante. E eu acho que a ficção científica, né, a filmografia, as séries estão explorando muito isso, essa dimensão, né, imaterial, virtual, né, para posicionar aí a figura do ciborgue. O que torna o ciborgue de hoje fundamentalmente diferente de seus ancestrais mecânicos é a onipresença da informação, né, da cibernética, por aí vai. No dizer de Donna Haraway, os ciborgues são máquinas de informação. Quer dizer, o ciborgue do século XXI, fundamentalmente, é uma máquina de informação. Então, uma mudança, digamos assim, quase de paradigma científico-tecnológico. Você sai da robótica, da biônica, né, do paradigma mecânico-eletrônico, para um paradigma cibernético informacional, né, de matriz molecular, digital, ou seja, já o próprio estatuto do ciborgue, ele, hoje, já permite que ele assuma outras feições, como uma máquina de informação, uma figura completamente desmaterializada, virtualizada, certo? A vertente analítica conhecida como antropologia do ciborgue, né, o cyberfeminismo, proveniente dos campos dos estudos culturais, dos estudos feministas de ciência e tecnologia e do cyberfeminismo, oferece interessantes insights no que concerne a relação contemporânea homem-máquina, né, corpo-tecnologia, humanos e não humanos. Então, acho que, a partir daqui, eu entraria, né, um pouco nessa discussão mais relacionada ao campo da teoria social contemporânea, né, visualizando os elementos, possibilidades mais propriamente políticas, né, antropológicas, e como essa literatura vem se apropriando dessa figura, do ponto de vista político, pensando em o campo de lutas das mulheres, o cyberfeminismo, o feminismo agenciado às tecnologias, né? A cibernética, a inteligência artificial, as biotecnologias, a ciência da computação. Okay? Então eu vou passar a descrever um pouco alguns elementos desse cyberfeminismo, né? E já ir apresentando aí de modo especial Donna Haraway, ok? Em linhas gerais, essa vertente de pensamento critica o que qualificam de discurso antropológico centrado no humano e suas fundações. Então, veja bem, é muito interessante, né? Quer dizer, o que interessa a essas feministas é desconstruir a nossa tradição humanista, antropológica, antropocêntrica, segundo elas, machista, falocêntrica, né? Centrado, né, nessas figuras do patriarcado, né, do imperialismo. Então, elas percebem toda uma conexão, né, entre um discurso antropológico centrado no antropos, no homem, pensando em questões de gênero, né, nessa figura que expressa o patriarcado, uma cultura, uma herança que nós temos, né, falocêntrica, e todas as relações de dominação, né,
e é possível identificar e aí combater, segundo elas. Né? Então, elas vão fazer uso dessa figura híbrida, o ciborgue, essa figura aí ambígua, ambivalente, né, que já expressa esse borramento das fronteiras entre humanos e não humanos, né, para desconstruir essa tradição antropológica humanista, que, segundo elas, né, é opressoras, uma tradição opressora, de modo particular para as mulheres. Ok? Discurso antropológico é centrado no antropos, e antropos, esse humano, elas identificam como a figura do homem, essa figura machista, falocêntrica. Ok? E elas estão pensando todo o campo da cultura, no sentido amplo. Certo? A figura emergente do pós-humano ou do transhumano seria aquela que melhor corporifica as mutações tecnológicas em curso, que demonstra a continuidade na relação homem-máquina, segundo elas. Sistemas orgânicos são cada vez mais descritos em termos de processamento de informação, enquanto os mais complexos dispositivos mecânicos informacionais, o software, por exemplo, são atualmente, em geral, explicados em linguagem idêntica. O aparecimento de vidas artificiais, autorreplicantes, processadores bacterianos, algoritmos genéticos, acenam para uma convergência de vidas orgânicas e inorgânicas, corpos, máquinas e cérebro, que antes pareciam inteiramente separados. No dizer de Sadie Plant, uma feminista, sábia feminista, quaisquer distinções restantes entre usuários e objetos usados, entre o homem e suas ferramentas, natureza, cultura e tecnologia, entram em colapso e se transformam nos microprocessamentos de máquinas soft. A contínua mecanização do humano e a intensa vitalização das máquinas e sua integração pela cibernética transgride, se não mesmo apaga as fronteiras do orgânico e do maquínico, do vivo e do não vivo, do humano e da máquina. Cada vez mais, a tecnologia investe no biológico e a biologia invade o mundo das máquinas. É mais uma vez esse borramento entre fronteiras, entre o vivo e não vivo, entre o orgânico e não orgânico. E o ciborgue expressa justamente essa confusão de fronteiras. E é aí que elas vão situar, nós vamos poder mais à frente retomar isso, porque isso interessa de modo especial as mulheres, né, ao feminismo em termos de luta. Porque essa relação com o artificial, né, com as tecnologias, esse apagamento das fronteiras, essa dissolução do humano nas máquinas, pode interessar as mulheres, do ponto de vista das lutas. É muito interessante isso, né? Quer dizer, é uma luta que se apropria e procura escapar a um discurso naturalista, né, que acaba sacralizando o corpo, o sensível, né, para justamente visualizar potência nas máquinas, né, no sentido de pensar o campo das lutas das mulheres, né, em termos de liberdade, de emancipação, de liberação. É muito interessante isso, né, se apropriar, né, positivar, né, que tem como algo positivo, né, todo esse cenário, essa paisagem do artificial. Mesmo a fronteira do vivo e do não vivo revela-se problemática, ou seja, torna-se hoje difícil de definir a vida, segundo ela. Um vírus informático, por exemplo, faz cópias do seu próprio programa, cresce, desenvolve-se, evolui nas redes e memórias eletrônicas. Pesquisadores estimam que os vírus têm uma vida própria no silício dos microprocessadores e nas redes de telecomunicação. Com eles, a humanidade teria criado as primeiras formas de vidas artificiais. Em síntese, o computador permite alargar consideravelmente o campo do vivo, fazendo viver, através de simulação, determinados sistemas complexos, capazes de se reproduzirem, manterem-se, autorregulares e evoluírem. Esses novos cenários apontam para além de uma cômoda relação de parceria entre a máquina e o organismo. Na verdade, há uma simbiose administrada pela cibernética, a linguagem comum do orgânico e do cibernético, e do mecânico. A revolução digital, que se desdobrou a partir da cibernética, circunscreve um vasto espaço de debate sobre ciborgues, replicantes e outras entidades pós-humanas, inumanas, sobre-humanas, que estão complicando as ideias ocidentais sobre o que significa ser humano. Mais do que a metáfora, é a realidade do ciborgue e sua inegável presença em nosso meio que põe em questão a ontologia do humano.
Quem somos nós? Onde termina o humano? E onde começa a máquina? Ou dada a onipresença das máquinas, a questão pode ser reformulada. Onde termina a máquina e onde começa o humano? Atualmente, há muitos ciborgues entre nós na sociedade. Não apenas o Robocop, mas sim qualquer pessoa com um órgão artificial ou uma prótese implantada, como um marca-passo, ou ainda qualquer pessoa que tenha sido, entre aspas, né, reprogramada para resistir a doenças, ou mesmo drogada para pensar, comportar-se, sentir-se melhor, psicofarmacologia, é tecnologicamente um ciborgue. Daí que certamente nós todos vivemos em uma sociedade ciborgue, ou seja, segundo as sábias feministas, no campo da antropologia do ciborgue, não é possível mais hoje você diferenciar, né, ou demarcar as fronteiras entre o natural e o artificial, entre o corpo e as tecnologias, entre humanos e máquinas. Né? De modo que a nossa própria sociedade já seria uma sociedade ciborgue. Então é muito interessante aqui, ou seja, as fronteiras entre humanos e não humanos, pensando essa questão mais antropológica, quem somos nós humanos, já sujeita a todo tipo de vazamento, né, de atravessamento, né, pelas tecnologias. Enfim, um borramento entre o natural e o artificial. Okay? Ao mobilizar a imagem do ciborgue e as metáforas carne cibernética, por exemplo, carne de dados cibernéticos, né, a antropologia do ciborgue postula um borramento das fronteiras homem-máquina, mente-corpo, natureza-cultura, agência-instrumento, que tem sustentado as tradições ocidentais e afirma a necessidade de posicionar novos termos, como, por exemplo, atribuição da noção de agência para as máquinas, agência, autonomia, tomada de decisões, escolhas. Se escrever é uma coprodução do humano e da máquina, então, o que é o nós que escreve? Ou seja, se nós estamos o tempo todo nos valendo dos instrumentos, do teclado, do mouse, do computador, das ferramentas, das plataformas, quem é o nós, por exemplo, que escreve? Então, elas estão chamando a atenção de que nós agimos numa relação de coparceria, de copresença com as máquinas, com os instrumentos, né, ao ponto da gente não saber mais quem é que age aí. É a máquina, são as máquinas, são os instrumentos, ou são os humanos? Ou seriam as máquinas apenas instrumentos e ferramentas, né, para os nossos usos? Né? Então, elas exploram justamente esse elemento de indecidibilidade, né? A dificuldade da gente decidir aí onde estão os humanos, onde estão as máquinas, do ponto de vista da autonomia, do ponto de vista da agência, né, do ponto de vista da ação, né, da prática. E elas tomam aqui, por exemplo, a questão da escrita. Quem escreve? São os teclados, né? Enfim. Avançando mais um pouco aí, pessoal. Assim, ao deslocar a agência humana do discurso antropológico, a antropologia do ciborgue argumenta que as máquinas e as tecnologias são também agências na construção de subjetividades, de gêneros, de raças e sexualidades. Daí que as novas tecnologias participam ativamente em torno do domínio de interesses antropológicos e por isso mesmo são áreas legítimas de questionamento. Então elas visualizam, né, a potência das máquinas, da engenharia genética, das biotecnologias, na possibilidade de reconfiguração do corpo, né, por exemplo. Né, de ampliação da inteligência, de ampliar a inteligência, de ampliar a memória, significa também ampliar o campo das lutas, né, abrir possibilidades de resistência, de emancipação e de liberação para as mulheres. Então elas percebem isso. Olha, a luta hoje, no século XXI, em torno da emancipação, da liberação das mulheres, passa necessariamente pelas tecnologias. Então, qual é o imperativo aí? Se apropriar da ciência e tecnologia, se apropriar da inteligência artificial, da ciência da computação, se apropriar das biotecnologias, para reposicionar, né, todo o campo da subjetividade, né, questão da sexualidade, questões do gênero. Então, elas assim, por isso o cyberfeminismo, né, falar qualquer luta hoje de resistência, de emancipação, de liberação,
de modo especial para as mulheres, necessariamente passa pelos domínios da ciência e da tecnologia. Enfim, é mais ou menos por aí que elas vão traçando aí as possibilidades, né, para o feminismo, elas chamam de cyberfeminismo no século XXI. Todavia, mesmo balizada pelo seu compromisso com a imaginação de mundos alternativos, né, que é o caso da ficção científica, imaginário da ficção científica, a antropologia do ciborgue é tida como uma atividade perigosa. Ao advogar o borramento das fronteiras entre humanos e as máquinas, entre a sociedade e a ciência, entre o natural e o artificial, entre o corpo e as tecnologias, né, ela, a antropologia do ciborgue, reivindica uma participação ativa nos domínios construídos pela ciência e a tecnologia, os domínios da tecnociência. O perigo de participação na ciência e na tecnologia institucionalizadas, mesmo que teorizada novamente, é a da cooptação, ou seja, da acomodação às estruturas de poder. Por que elas estão chamando a atenção? Se a luta hoje passa pelos domínios da ciência e da tecnologia, aqueles que detêm a ciência e as tecnologias são as corporações. A exemplo dos hackers, né? Os hackers são figuras que surgem como resistência, né? Como uma luta contra o sistema, subverter o sistema, exemplo dos cyberpunks e tudo aí. O que elas chamam a atenção é o seguinte, que esse campo, esses domínios da ciência e tecnologia, das corporações, são muito sedutores, então o risco é de cooptação. Eu acho que os hackers representam muito isso, né? Os crackers. Né? No primeiro momento, eles estão ali para desestabilizar o sistema, desestabilizar as corporações, o capitalismo, mas muitas figuras, né, também já são incorporadas, né, a Microsoft, o Google, essas grandes corporações, né, toda essa luta, a questão dos vírus, né, informáticos e por aí vai. Então, elas chamam atenção para isso, né, que elas chamam de cooptação. Né. Bom, eu não vou me prolongar aqui. O que elas estão chamando a atenção é aí que elas não têm uma posição ingênua em relação à ciência das tecnologias, que as ciências das tecnologias nunca são neutras, de que uma luta por esses domínios significa uma luta contra as grandes corporações econômicas. Né? O problema é que essas corporações também, né, acabam cooptando, digamos assim, muitas dessas figuras que inicialmente combatiam essas corporações. Né? É o que elas estão chamando os perigos. Né? E os perigos também, os perigos da ciência, da inteligência artificial, da engenharia genética, os perigos das modificações corporais, né? Os perigos, né, de você produzir criaturas híbridas, ciborgues, androides. Então, uma atividade perigosa que elas também não estão glorificando, né, ingenuamente, né, no sentido de o ciborgue é legal, os androides. Elas visualizam perigos, né, que essas metamorfoses, né, essas conexões com as máquinas também representam. Né, exemplo da inteligência artificial e da engenharia genética. Né, então, elas, digamos assim, elas visualizam, né, possibilidades, potência nas máquinas, no sentido de se apropriar positivamente, produtivamente e reposicionar o campo das lutas das mulheres, em termos de liberação e de emancipação, mas elas consideram fortemente, né, os riscos e os perigos implicados nessas apropriações. Né? Quer dizer, os perigos estão aí e nós não teríamos digamos assim, um controle sobre isso, certo? Ok? Avançando mais um pouco, né? Por sua vez, ao criticarem, mais uma vez, né, o viés machista, patriarcalista, racista, antropocêntrico, que tem dominado a política da ciência e da tecnologia ocidentais, muitas feministas veem potências libertadoras das novas tecnologias. Vocês percebem aí, mais uma vez, né, elas mantêm uma posição crítica, reflexiva, né, de suspeita em relação às ciências e às tecnologias, do ponto de vista daqueles que detêm as ciências e as tecnologias, né? Porque sabem que
tem um viés machista falocêntrico, né, um falocentrismo, um patriarcalismo, um racismo aí imanente a esses domínios, né? Mas, ao mesmo tempo, elas visualizam potências libertadoras nessas mesmas tecnologias. Enfim, a tarefa não é fácil. Mas elas pensam, olha, qualquer possibilidade de luta hoje passa pela inteligência artificial, passa pelas biotecnologias, sim, passa pela ciência da computação. Né? Segundo elas, é uma ingenuidade pensar, né, outra frente de luta fora das tecnologias. Né? Ou então, simplesmente condenar o domínio do artificial, simplesmente. Bom, eu vou tentar avançar mais um pouco aqui. Né? Vocês vão ter acesso ao texto, que eu vou indicar as páginas, certo? Vocês podem aprofundar aqui. Eu gostaria, pessoal, aqui de me ater agora à Donna Haraway, né? Eu acho que é a principal figura do cyberfeminismo, da antropologia do ciborgue, e eu gostaria, inclusive, eu indiquei o texto para vocês aí, né? Vertigens do pós-humano, né? O Manifesto Ciborgue. Tá aí o texto para vocês. Nos siga, né? E de modo que eu possa agora aqui me ater um pouco a essa autora, certo? Que ela nos ajuda aí a compreender melhor essa figura do ciborgue, para a gente retomar essa questão mais antropológica, né? A relação entre humanos e não humanos, o homem e a máquina. O que ela chama, que ela vai identificar os abalos de fronteira implicados aí, as fronteiras, né, estão sendo abaladas nessa relação homem-máquina em função dos desenvolvimentos tecnológicos científicos recentes, certo? Então eu vou me ater um pouquinho aqui a Donna Haraway. Num primeiro momento, ela circunscreve melhor o ciborgue no contexto mais amplo, né, das pesquisas. Depois, num segundo momento, ela volta a reposicionar a questão aí do ponto de vista do feminismo, certo? Então, dada a importância de Donna Haraway para os discursos que delineiam o campo da antropologia do ciborgue, e os discursos feministas que tematizam as novas tecnologias, né, faremos uma descrição mais detalhada de seu pensamento, especificamente de seu ensaio Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX. Então, o texto que eu vou seguir dela aqui é uma síntese, né, foi publicado em 1985, ok? Ela ainda está pensando no final do século XX, para vocês verem, né, a importância desse texto, que hoje é um texto clássico, né, das autoras aí desse campo da teoria social, na antropologia contemporânea, que toma essa autora e esse manifesto, de modo particular, como texto, digamos assim, inaugural, né, para o cyberfeminismo. Okay? Então, no dizer de Donna Haraway, este ensaio é um argumento em favor do prazer da confusão de fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em sua construção. Mais uma vez, se reportando os perigos e os prazeres, os perigos, né, imanentes, digamos assim, engendrados aí nas ciências e tecnologias contemporâneas. Né? Mas e o prazer, né, que esses borramentos de fronteiras, esse apagamento de fronteiras também proporcionam, segundo ela. Né? Para Haraway, no final do século XX, nesse nosso tempo, somos todos quimeras, híbridos, teóricos e fabricados, de máquina e organismos. Somos, em suma, ciborgues. Eis a tese central. O ciborgue é a nossa ontologia. Ele determina a nossa política. Ontologia, ou seja, do ponto de vista da nossa Constituição, o nosso corpo hoje todo atravessado pelas tecnologias, mergulhado no artificial, e ele determina a nossa política, ou seja, nesses agenciamentos com as ciências e tecnologias contemporâneas, e segundo ela, né, as feministas, de modo particular, deveriam posicionar o campo das lutas. Ok? Haraway concebe o ciborgue como um organismo cibernético, mais uma vez, né? Um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Mais uma vez, né, a confusão
o abalo das fronteiras entre realidade e ficção. Lembra que a ficção científica contemporânea está repleta de ciborgues, criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais como fabricados. O mesmo ocorre no campo das práticas biomédicas, marcadas pelas junções entre o organismo e a máquina. Ou seja, o ciborgue, né, plenamente presente na nossa realidade social. Prossegue ela. O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero. Ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, né? com Édipo, a figura freudiana. Em certo sentido, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um estado original, de uma narrativa de origem. As narrativas de origem, no sentido ocidental, humanista, dependem do mito da unidade original, da ideia de plenitude, simbolizada na ideia da terra-deus, da mãe natureza, mas o ciborgue não reconheceria o jardim do Éden. O que ela está dizendo, né, querendo dizer o seguinte, que dada a sua origem híbrida, essa promiscuidade, né, natural, artificial, corpo e tecnologia, o ciborgue não é uma figura que tem uma pureza originária. Né? Porque o que é que toda a nossa tradição antropológica, humanista, segundo ela, que é machista, é falocêntrica, e é racista, e é imperialista, parte justamente, né, de uma suposta origem pura, né, um estado originário do corpo, da mulher, né, identificando a terra, a natureza, quer dizer, todos esses discursos naturalistas, naturalizantes, né, o que ela está chamando de origem. Né? O ciborgue não tem compromisso com nenhuma origem. Entendeu? Então ele é uma criatura completamente já artificial, porque é algo já fabricado. Isso, segundo ela, é importante para as mulheres, porque, segundo ela, aqui eu não vou ter condições de desenvolver, mas segundo essa autora, né, e as autoras aí circunscritas aí ao sabe feminismo, né, todo o discurso naturalista, né, por exemplo, de sacralização do corpo da mulher, né, vinculando a natureza, né, toda a ideia da mãe natureza, veja bem, a terra como um grande útero, todo esse discurso de origem, de plenitude, naturalizante, né, tem consequências e implicações políticas pesadas para as mulheres. E as relações de dominação, de exploração, né, as relações que acabam posicionando as mulheres no campo da passividade, da inércia, né, mobilizam justamente essas narrativas. Né, essa ideia de um estado originário, puro, né, vincular a mulher à natureza, à mãe, à grande mãe, né, ao planeta Terra, a um grande útero, quer dizer, que ela chama de mitos de origem. Isso tem consequências para as mulheres. Então, elas querem se desfazer dessas narrativas naturalizantes. Né? E o ciborgue, embora seja um construto, digamos assim, da tecnociência, né? Portanto, né, elas não negam esse viés machista, né, esse viés falocêntrico do ciborgue. O ciborgue é um dispositivo de guerra, é o corpo do soldado, é uma figura machista. Mas elas vão se apropriar justamente dessas misturas, desse elemento híbrido, ambivalente, para se desprender, né, dessas narrativas de origem, que, segundo elas, são particularmente complicadas para as mulheres. Então, o feminismo, sabe feminismo, né, tem que se liberar das próprias mulheres. Né? Ou, então, desses discursos feministas que pressupõem o estado originário, o estado original de pureza, né, e que invariavelmente estão sempre naturalizando, sacralizando o corpo da mulher. Então, né? Então, assim, tem toda uma discussão aqui, por isso que eu remeto vocês ao texto de Donna Haraway, né? Manifesto Ciborgue, que lá é um texto de 70 páginas, 60, 70 páginas, e ela vai descrever, detalhar melhor, né, o que é que está em jogo, né, dessa urgência, que ela diz assim, de se desprender dessas narrativas, né, que se reporta sempre a um mito da origem. Okay? Então, eu vou prosseguir um pouco mais aqui. Nas tradições da ciência e da política ocidentais, a relação entre o organismo e a máquina tem sido uma guerra de fronteiras. Para Haraway,
as coisas que estão em jogo nessa guerra de fronteiras são os territórios da produção, da reprodução e da imaginação. Para Haraway, o ciborgue surge em meio à cultura contemporânea a partir de 3 abalos de fronteira. Isso é importante para nós aqui. Mais uma vez, né, as origens do ciborgue. Segundo ela, são 3 grandes abalos de fronteira. A primeira é aquela em que a fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida, como demonstram os estudos nos campos da primatologia, da sociobiologia evolucionária. Ou seja, essa fronteira entre o homem e o animal, humanos e animais. Caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana, da linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais. Nada disso estabelece de forma convincente a separação entre o humano e o animal. Daí que muitas correntes da cultura feminista afirmam que o prazer da conexão, do estreito acoplamento entre o humano e outras criaturas vivas. Então, veja bem, elas conferem uma certa positividade nesse abalo das fronteiras entre o homem e o animal, e os animais, né, que observam, a partir das ciências, da sociobiologia, da antropologia, da primatologia, né, que os animais possuem, digamos assim, uma linguagem, eles também se valem de instrumentos, têm um dado comportamento social, formas de sociabilidade, manifestam afetos, sentimentos, sensibilidades. Então, isso abala essa fronteira humanista antropocêntrica, né, que separa o homem dos animais, certo? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro abalo de fronteira, para elas poderem aí situar o ciborgue, né, é a relação entre humanos e animais, completamente vazada. A segunda separação, sujeita a vazamentos, a borramentos, são expressões que elas utilizam, é aquela entre o animal humano, o organismo de um lado, e a máquina do outro, ou seja, a relação homem-máquina. Fronteira abalada, todo tipo de vazamento, nem atravessamento. Exemplo da inteligência artificial, das máquinas inteligentes, né? Dona Haraway observa que as máquinas pré-cibernéticas poderiam ser vistas como habitadas por um espírito. Havia sempre o espectro do fantasma na máquina. As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que é capaz de produzir a si mesmo e aquilo que é produzido por outrem, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras dimensões que costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. No dizer de Dona Haraway, nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. Então, vocês estão percebendo, quer dizer, as máquinas hoje, elas demonstram uma vitalidade, uma certa vitalidade para as máquinas, e nós mesmos, humanos, por outro lado, né, o elemento maquínico, entendeu? Uma certa inércia, entendeu? Uma certa incapacidade, a nossa dependência, né, em relação aos nossos instrumentos, entre aspas, em relação às nossas máquinas, assim, nós mesmos inertes e as máquinas superativas, né, vivas, né? Então ela está jogando com isso. Mas o importante aqui, eu acho que é esse segundo abalo de fronteira é o homem e a máquina. Me parece que é a inteligência artificial, máquinas pensantes, máquinas inteligentes, né? E aí todo o imaginário, né, dos androides, dos ciborgues, apontam muito para isso, né? Essa barreira, essa fronteira entre humanos e máquinas não se sustenta mais no final do século XX e mais ainda no século XXI. A terceira ruptura está diretamente ligada à segunda. A fronteira entre o físico e não físico é muito imprecisa entre nós, entre o real e o virtual, entre o físico e o não físico, né? A miniaturização das tecnologias, seu encolhimento, nanotecnologias, nanomedicinas, os nanoimplantes, a onipresença e a invisibilidade dos ciborgues, já que são máquinas de informação, algoritmos, a desmaterialização numérica do mundo, virtualização, digitalização, sua transformação em bits muda de forma radical a nossa experiência, né, no mundo newtoniano, a relação espaço-tempo, as novas formas de presença. O que significa hoje espaço? O que significa hoje tempo? E as novas formas de relação com o espaço e o tempo, né, com o fenômeno da virtualização, da desmaterialização dos espaços e as novas formas de presença não física, não corporal,
né? Quer dizer, toda essa relação composta, orgânico e não orgânico. Né? Então, essa terceira ruptura diz respeito ao real, essa relação entre real e virtual. Mais uma vez, a onipresença das tecnologias da informação, da cibernética, né? E aí vai, ok? Os algoritmos digitais, os bancos de dados, enfim, todo esse movimento que a gente está de virtualização, digitalização, que nós estamos procurando explorar aqui, ok? Prosseguindo, né? Os seres humanos, da mesma forma que qualquer outro componente ou subsistema, deverão ser situados em uma arquitetura de sistemas cujos modos de operações básicos serão probabilísticos, estatísticos. Nenhum objeto, diz ela, nenhum espaço, nenhum corpo é em si sagrado. Qualquer componente pode entrar em uma relação de interface com qualquer outro, desde que possa construir o padrão e o código apropriados, que sejam capazes de processar sinais por meio de uma linguagem comum. Então, é muito interessante, né? Essa relação espaço-tempo, as novas formas de presença, quer dizer, nada, é uma dessacralização, né, dos próprios objetos. Né? Essa passagem do físico ao não físico, né, acaba desnaturalizando as nossas relações, né, espaço-temporais, e dessacralizando nosso próprio corpo. Quer dizer, as novas formas de presença. A virtualização do corpo abala o corpo orgânico. Quer dizer, são outras formas de presença, né, não orgânicas. Né, esse corpo ele se virtualizando, estabelecendo novas formas de presença, né, acaba por desconstruir, digamos assim, né, esse corpo que até então, digamos, esse corpo físico, orgânico, essa corporeidade sensível, material, que era a condição de se estar no mundo, né? Quer dizer, a nossa forma de presença no mundo, né, pressupunha essa presença física, né, essa relação corporal. Então, é que ela chama, nada é sagrado, esse corpo ele está se desmaterializando e outras formas, entre aspas, corporais, não orgânicas, né, o corpo virtual, virtualizando, habitando outros espaços cibernéticos, as plataformas. Isso vai demonstrando, né, toda uma mutação, certo? Enfim, então nós temos aí 3 abalos de fronteira, segundo a Dona Haraway. E aí que nós devemos situar a figura do ciborgue. O primeiro é o abalo da fronteira entre humanos e não humanos, o homem e o animal. Certo? O segundo abalo de fronteiras é humanos e não humanos, a relação entre o homem e a máquina. E o terceiro, né, que parece ser o mais radical, é entre o real e o virtual, entre o físico e não físico. Portanto, por isso que o que leva a Dona Haraway a afirmar que o ciborgue do século XXI é uma máquina de informação, uma figura completamente desmaterializada, portanto, não orgânica. Ok? Avançando mais um pouco, né? A consequência imediata desses abalos de fronteira, como a própria Haraway afirma, é que o significado do que é humano torna-se extremamente problemático. Mais uma vez, nossa questão antropológica. Quem somos nós humanos? O que significa ser humano em meio a esse abalo de fronteiras, em meio a essa dissolução do homem e do animal, do homem e da máquina, do físico e não físico, né? Do orgânico e não orgânico. Então, quer dizer, o próprio significado do que significa ser humano, né? Uma redefinição do humano, já se apresenta, se coloca como algo inevitável. Se mudou a relação com o espaço, com o tempo, né? Com o corpo, novas formas de presença se apresentam aí, que se apresentam agora, né, que se mostram agora. Significa que o humano ele já não é mais o mesmo, né, que ele está em vias, né, de reconfiguração. Né? Por isso que, mais uma vez, a figura mais imediata que elas procuram identificar para poder pensar, né, a condição, entre as propriamente humana ou transhumana ou pós-humana é o ciborgue. Ok? Porque ele já é híbrido, ele já é uma mistura, né, de físico e não físico, de homem e animal, de organismo e tecnologia, organismo cibernético, de homem e de máquina, e por aí vai. Ele é uma figura completamente já borrada e atravessada, né, pela tecnologia. Então, para a Haraway, a alta tecnologia, né, a cultura high-tech, contesta de forma
intrigante esses dualismos que atravessavam as tradições ocidentais, ou seja, as nossas tradições. Macho e fêmea, primitivo e civilizado, natureza e cultura, homem e máquina, agente e instrumento, vivo não vivo, natural e artificial. Hoje, não está claro onde termina o humano e onde começa a máquina. Ou dada a onipresença das máquinas, não se sabe onde termina a máquina e onde começa o humano. Não está claro o que é mente e o que é corpo em máquinas, que funcionam de acordo com práticas de codificação. Na biologia, segue ela, descobrimos-nos como sendo ciborgues, híbridos, mosaicos, quimeras. Organismos biológicos tornaram-se bióticos, dispositivos de comunicação como qualquer outro. Não existe, em nosso conhecimento formal, nenhuma separação fundamental, ontológica, entre a máquina e o organismo, entre o técnico e o orgânico. Para Harry, a replicante, a androide replicante, Raquel, do filme Blade Runner, destaca-se como a imagem do medo, do amor e da confusão da cultura ciborgue. Olha como elas mobilizam, de forma positiva, né, o imaginário da ficção científica para justamente demonstrar esse abalo de fronteiras entre o orgânico e não orgânico, entre o homem e a máquina, né, entre o natural e o artificial, e como essas figuras híbridas, elas são fascinantes, elas são sedutoras. Né? E, do ponto de vista de uma análise social, né, de uma reflexão filosófica antropológica, né, são figuras que melhor reposicionam, digamos assim, a nossa condição humana, pós ou transhumana no século XXI. Né? Para a gente pensar a nossa condição em meio a essas mutações, aceleradas transformações, né? O imaginário, né, da ficção científica, do ciborgue e das androides, que é melhor reposiciona a nossa própria condição. Né? E não se reportando a um corpo natural, né, ingenuamente, né, sendo recuperado, resgatado, né, de uma suposta origem, de um suposto começo, em termos de plenitude, né, um corpo natural, enfim. Então, a gente já tem que partir para essa condição híbrida do corpo. O corpo não é natural, o corpo completamente já feito, atravessado pelas tecnologias. Não tem como separar o corpo das tecnologias. A gente tem que se libertar desses mitos de origem, né, que sacralizam, que naturalizam o corpo, né, como se possuísse uma essência, como se fosse algo sagrado. Né? Por isso que a Raquel, essa androide, ela é fascinante. E ela não é só fascinante, mas ela é a que melhor representa a nossa própria condição. Né? E não se valendo de um imaginário, de narrativas, né, que elas chamam de demasiado humanistas, né, antropocêntricas, naturalistas, né? Enfim. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmos. Pronto, é uma síntese, né, que ela faz aí. No século XVII, né, do século XVII até agora, as máquinas podiam ser animadas. Era possível, eu já li essa parte para vocês, né, eles atribuíam fantasmas para fazê-las falar ou movimentar-se, ou para explicar seu desenvolvimento ordenado e suas capacidades mentais. Ou os organismos podiam ser mecanizados, reduzidos ao corpo compreendido como recurso da mente, né? Ou essas relações, segundo ela, hoje, né, se tornam completamente obsoletas, desnecessárias. Para nós, na imaginação e na prática, as máquinas podem ser dispositivos protéticos, componentes íntimos, amigáveis, eus, né, sensíveis. Né? Então, enfim, explorando esse elemento aí da promiscuidade com as tecnologias. Amigáveis eus, componentes íntimos, né? Quer dizer, todo um elemento, né, de sensibilidade, de sensualização, quer dizer, elas dizem, as ferramentas, nossos instrumentos são eróticos, né? Eles são sensíveis, eles são amigáveis, eles são íntimos, né? Não assustam, né? Não são monstros, não são monstruosos, né? Enfim.
Aí teria que se reportar os textos de Donna Haraway e dessas feministas para desdobrar mais elementos nessa direção. Okay? Para Haraway, as tecnologias de comunicação e as biotecnologias são ferramentas cruciais no processo de remodelação de nossos corpos. Essas ferramentas corporificam e impõem novas relações sociais para as mulheres no mundo como um todo. Devem ser vistas também como instrumentos para imposição de significados. Além disso, as ciências da comunicação e as biotecnologias modernas são construídas por uma operação comum, a tradução do mundo em termos de um problema de codificação, isto é, a busca de uma linguagem comum na qual toda a resistência ao controle instrumental desaparece e toda a heterogeneidade pode ser submetida a uma desmontagem, remontagem, ao investimento e à troca. Ou seja, toda a plasticidade, né, do corpo, seja via biotecnologias, no sentido de que eles podem ser refeitos, né, mas os nossos horizontes intelectuais, né, também estão sujeitos a todo tipo de remodelagem, né? Ou seja, existe uma plasticidade, uma abertura aí, né, no campo das ciências da comunicação, das ciências da computação e da inteligência artificial, né, e que o jogo ainda ele está para ser jogado, né? Quer dizer, um horizonte aberto, né? Enfim, por isso que elas, né, investem nesses domínios, pensando as lutas, as resistências, né, para as mulheres, que devem se dar nesses domínios. Na ciência da comunicação, podemos ver exemplos dessa tradução do mundo em termos de um problema de codificação nas teorias dos sistemas cibernéticos, sistemas controlados por meio de feedback, aplicados à telefonia, ao design de computadores, ao emprego de armas de guerra, ou à construção de manutenção de bases de dados. Pronto, aí ela vai. E ela segue, né? Quer dizer, a imposição das ciências da computação, tecnologias da informação, da cibernética, inteligência artificial, quer dizer, esse paradigma cibernético informacional que acaba delineando, né, a própria forma, né, em que os nossos territórios, vamos colocar assim, existenciais, né, as novas formas de sociabilidade, no cyberespaço, na cybercultura, nas plataformas, quer dizer, o nosso mundo social, nossa vida social sendo redesenhado, digamos assim, em função dessas tecnologias. E passamos a habitar, a coexistir nesse mundo informacional. É isso que ela está chamando, né, de que há uma mutação nos espaços sociais e as formas de sociabilidade, as novas formas de presença e, portanto, de luta, as novas formas de opressão, de exploração, mas, por outro lado, de resistência, de luta, né, se dando nesse espaço virtualizado, digitalizado, que é o cyberespaço. Aí ela segue, eu acho que eu vou concluir. Pronto, só tem mais essa página, pessoal. Eu vou ler a conclusão aqui. Então, essas ciências e tecnologias indicam, para ela, transformações fundamentais na estrutura do mundo. Diante desses novos cenários desenhados pela tecnociência, Haraway postula, né, por exemplo, a escrita ciborgue como estratégia política, particularmente para as mulheres. Daí o seu manifesto ciborgue. É uma forma de escrita, né? A escrita, a literatura, também é uma forma, né, de luta. Né? E uma escrita ciborgue, né, nessa correlação com as tecnologias da informação, né? Enfim. Temos todas sido colonizadas por esses mitos de origem, com sua ânsia por uma plenitude que seria realizada no Apocalipse. As histórias falocêntricas de origem mais cruciais para ciborgues feministas estão contidas nas tecnologias. Tecnologias que escrevem o mundo, como a biotecnologia e a microeletrônica, da letra, da inscrição que tem recentemente textualizado nossos corpos, como problemas de código, né, sobre a grade C3I, Ciência do Comando, do Controle da Informação, definição da cibernética. As histórias feministas sobre ciborgues têm a tarefa de recodificar a comunicação e a inteligência a fim de subverter o comando e o controle. Quer dizer, que a luta, né, no século XXI, para as mulheres, passa em torno
de uma luta a ser travada em torno da cibernética. Okay? Assim, para ela, a escrita é, por excelência, a tecnologia dos ciborgues, superfícies gravadas no final do século XX. A política do ciborgue é a luta pela linguagem, é a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único, que traduz todo o significado de forma perfeita. O dogma central do falocentrismo. É por isso que a política do ciborgue insiste no ruído e advoga a poluição, tirando o prazer das ilegítimas fusões entre o animal e a máquina. Ter a habilidade de viver nas fronteiras, de escrever sem o mito fundador da inteireza original. Eis o apelo de Haraway às feministas, que parece estar sintonizado com o seu lema. O ciborgue é a nossa ontologia e ele determina a nossa política. Bom, eu termino aqui a minha exposição, considerando, né, que, reconhecendo que foi, assim, de forma muito corrida, né, aligerada até um certo ponto, mas pensando no nosso tempo, né, de uma aula, enfim, é o que eu considero que seria possível aqui apresentar, ok?